A Folha apresenta a matéria de página inteira sobre a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, que anuncia corte de despesas, mudança na grade para tentar elevar a audiência. Tem uma audiência de 1 ponto. É quase zero. Diz a matéria, em meio ao aperto financeiro e baixos índices de audiência, a EBC apostará na redução da folha de pagamentos para equilibrar as contas e as mudanças da grade na programação para atrair o público em 2008. O gasto anual da empresa é girado em torno de 680 milhões nos últimos anos, sendo 350 milhões só para pagamento de pessoal. Diante desse cenário difícil, a EBC lançou um programa de demissão voluntária até fevereiro, de pelo menos 220 funcionários. A emissora tem 2.500 funcionários. Até não acho muito para uma agência de notícia, 2 canais de TV, 8 emissoras de rádio. O presidente da EBC acredita a Voz do Brasil. O presidente da EBC, Laerte Rimoli, respondeu também a perguntas a questão da demissão voluntária. Ele falou que a empresa de comunicação estão enxugando todas elas. E que temos um mastodonte porque é uma empresa pesada, diz o presidente. É concebida em molde antigo. O Brasil é de 43, é do tempo de Getúlio Ditador. O plano de demissão voluntária foi feito a um público-alvo de 550 funcionários para atingir esses 220 pessoas. O objetivo é fazer uma boa gestão financeira para que ela esteja enxuta até 2019. Foi questionado a Voz do Brasil. Ele defende. E dá uma informação aqui que pode gerar uma ideia. A Voz do Brasil, diz o presidente Laerte Rimoli, é um instrumento que o país tem para informar principalmente populações que vivem em locais distantes ou isolados. Ele não está errado, o rádio realmente é regional. Eu me lembro uma vez o Lula convidou todos os comunicadores de rádio do Brasil para uma reunião em Brasília. Eu fui com vários colegas aqui da Bandeirantes, da Globo, da Gaúcha, Guaíba de Porto Alegre, né, Rádio Rio Mar do Amazonas, a Sociedade da Bahia, a Jornal do Comércio do Recife, estava todo mundo lá. E cada um falava do seu setor. A Guaíba, os repórteres da Guaíba e da Gaúcha queriam saber, na época, se o governo aprovaria a semente transgênica do trigo. Porque ainda não existia, estava começando, era o mês de agosto, a terra já estava preparada para receber a semente, e o Brasil não tinha definido ainda se seria permitido a plantação do trigo com semente transgênica. A Rádio Sociedade da Bahia e a Jornal do Comércio, Bahia e Pernambuco, queriam saber da transposição do Rio São Francisco, que passa pelos 2 estados. A da Amazônia, Rio Mar, queria saber do Rio Amazonas, a Transamazônica estava abandonada. E nós aqui de São Paulo lutávamos ou perguntamos ao presidente sobre a famosa Estrada da Morte, que é a nossa Regis, cujo trabalho acaba de se concluir. Então o rádio é setorizado mesmo. Curiosamente, quando saímos da reunião, os companheiros jornalistas, os colegas do jornal escrito, queria saber se houve alguma pergunta a respeito de José Dirceu e que era então o homem poderoso, que era o de Ribeirão Preto, Palocci. Lá me ajuda, o Palocci, que os dois estavam lutando pelo comando da política no Brasil. Mas o rádio não está interessado, ele não tem que fazer manchete, ele faz a prestação de serviço para o seu povo.
Aí é que a ideia do moço aqui, do presidente, pode valer. Porque a Voz do Brasil, num grande centro, como São Paulo, Rio, Campinas, etc., prejudica. Porque ela vai das 7 às 8, no horário que a gente precisa informar trânsito. E não notícias da Marinha, do tempo, lá no alto mar, no Nordeste. Nada disso, é o trânsito. O rádio se localiza na prestação de serviço para o seu público. Então, ele está certo que o rádio é regional e que a Voz do Brasil tem que existir, principalmente para as populações que vivem em locais distantes. Eles têm 8 emissoras de rádio. Façam um rádio para essas emissoras, que será importante para essa população que vive nos fundões do Brasil. A questão foi levada. Hoje nós tivemos aqui uma entrevista com o governador Geraldo Alckmin. Acho que o Tiago Berrache que levantou a questão da Voz do Brasil, ou da EBC, na verdade. Palavra do governador se eleito presidente: eu fecho a EBC. Porque não entende que uma emissora pública, como se diz, seja responsável por divulgar as notícias do governo. Todos nós, jornalistas de todas as emissoras, divulgamos as notícias do governo que realmente tem interesse para o público que nos ouve. Agora, uma emissora oficial, que está ligada ao próprio governo, vai divulgar as notícias que interessam ao governo. E, na verdade, aos políticos, nem ao governo. Muito mais do que ao povo que é ouvinte daquela emissora. Bom dia, Brasil. Bom dia, São Paulo.